Bom dia, doutor João Prudêncio. Estamos aqui hoje, o Pesqueira Fuxico, devido a um noticiário que nós vimos aqui rodando aí nos sites, nos faces, nas redes sociais, sobre esse movimento A Ordem é para Todos. E o senhor foi um dos escolhidos aí para conselheiro, né? Então ele quer que o senhor dê uma explicadinha desse assunto para que a população entenda o que é ser um conselheiro da OAB em Pernambuco. E como foi essa escolha? E esse movimento a gente já sabe que está enorme, né? Se o senhor quiser falar como começou esse movimento aqui em Pesqueira, também pode, fique à vontade, porque Pesqueira precisa saber que um filho seu está entrando aí, né, para ser conselheiro da OAB em Pernambuco, que é o senhor, é claro. Por gentileza, o senhor poderia explicar isso para a população em miúdos assim? Chico, bom dia a todos os internautas. E vamos falar de uma forma bem clara, bem objetiva, bem direta para o pessoal. Nós temos a OAB Pernambuco. A OAB todos conhecem que é a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB ela é composta por seccionais, ou seja, cada estado tem uma OAB, né, uma seccional, e é composta também pelas subseccionais, que são as cidades maiores do estado de Pernambuco, e que essas cidades sediam subseccionais aonde se agrupam os advogados daquela região. Pesqueira tem uma subseccional hoje, existe a subseccional Pesqueira com 134 advogados. Belo Jardim tem uma subseccional, Arco Verde, Caruaru, Palmares, Vitória de Santo Antão, Petrolina, enfim, as cidades mais importantes do Pernambuco. Então são 24 subseccionais. 24 divisões de advogado em cada cidade. 24 subseccionais no estado de Pernambuco. Certo. E a seccional Pernambuco, que é a ordem em Pernambuco. Então, a geral. Exatamente. Então vamos ter eleições para presidente da OAB Pernambuco. Vamos ter eleições para presidentes das subseccionais, dessas 24 subseccionais, certo? Espalhadas pelo estado. Vão ter 24 presidentes nesses locais, né? Vão ter 24 presidentes, novos presidentes. E um em Pernambuco, geral. Presidente em Pernambuco, que é o presidente da ordem. O presidente da ordem. O presidente e os conselheiros? O que fazem os conselheiros? Os conselheiros, junto com o presidente, existe uma diretoria. O vice-presidente, tesoureiro, secretário e secretário adjunto. E existe também o presidente da CAAP. A CAAP é a Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco. Certo? E existe também os conselheiros estaduais. Os conselheiros estaduais, Chico, são aqueles advogados que são responsáveis por votar representações contra algum advogado no pleno do conselho, são responsáveis por aprovar ou não determinadas resoluções da OAB Pernambuco. São advogados que são ouvidos, como o próprio nome diz, são conselheiros, né? São ouvidos em relação a questões pertinentes à OAB, à sociedade, à justiça. Então, a importância do conselheiro estadual da OAB ela é muito grande. Por quê? Porque aqueles advogados que compõem o Conselho Estadual da Ordem são eles que decidem o futuro de alguns advogados, são eles que decidem o futuro de toda a classe de advogados do estado de Pernambuco, são 24 mil advogados, em números redondos. São eles que são os responsáveis, juntamente com o presidente, por uma postura de cooperação junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Legislativo. Então, a eleição da presidência da OAB Pernambuco, dos conselheiros estaduais, dos conselheiros federais, que são 3 advogados de Pernambuco, que irão para o Conselho Federal em Brasília, né, é muito importante. Por quê? Porque hoje a entidade de classe defensora do Estado Democrático de Direito, garantidora de todas as prerrogativas dos advogados e também garantidora
dos direitos dos cidadãos é a OAB. Para que o povo entenda, é bom essa parte aí que o senhor falou agora. São os defensores dos direitos adquiridos do povo. Exato. Se você analisar... Sem advogado, não tem quem defenda os direitos do povo. Se você analisar, você vai ver que desde Brasília, essa questão do impeachment, de pedidos de impeachment da Presidente da República, a questão que passa pela Operação Lava Jato, a questão que passa pelo esquema de corrupção que foi descoberto no país. Tudo passa na mão do advogado. Tudo isso passa pela mão de advogados. Porque quem faz a defesa dessas pessoas são advogados, não é verdade? Quem são os procuradores da República? Um dia foram advogados. Né? Então, e a OAB entra nesse contexto analisando, por exemplo, os pedidos de impeachment da Presidência da República. Hoje, a gente sabe que não existe, juridicamente, a OAB tem um entendimento de que não existe fundamentos jurídicos para se pedir o impeachment da Presidente da República. Aqui eu não estou falando como partidário, não sou partidário do PT, não sou anti-PT, eu estou falando como advogado. E aí falo pelo movimento. Hoje não existe embasamento. Inclusive o relator provou isso, né? Que não existe nada contra nem Dilma nem Lula. O que acontece é que para que seja pedido de impeachment, seja feito pedido de impeachment, é necessário que o presidente da República tenha cometido um crime no exercício do mandato, do atual mandato, não do mandato passado, do atual mandato. E não existe prova alguma que ligue a presidência da República ao cometimento de algum crime de responsabilidade que venha a ensejar em um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, certo? Então, hoje a OAB, ela fiscaliza dessa forma. A OAB Nacional, hoje, ela não está tendenciosa a isso ou tendenciosa a determinado partido político ou algum movimento, não. A OAB está analisando do ponto de vista jurídico. Então, por aí você vê a importância da OAB como garantidora do Estado Democrático do Direito, como garantidora dos direitos dos cidadãos, como garantidora das prerrogativas dos advogados a nível nacional, certo? A nível nacional. Daí a importância da OAB. Então nós vamos ter eleições agora. Eu fui convidado por Dr. Jefferson Lemos Calaça, que é candidato a presidente da OAB Pernambuco, é um advogado de renome em todo o estado, em todo o Nordeste do país, já foi presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, é um advogado extremamente diligente, atuante, extremamente articulado, é um advogado militante, um advogado aguerrido, um advogado valente no sentido do enfrentamento, né, de questões polêmicas e de questões que envolvem sindicatos de trabalhadores, né, da capital e do interior. O Dr. Jefferson Lemos Calaça tem um trabalho já de mais de 20 anos voltado à advocacia, militante, e foi fundador de um movimento, e esse movimento cresceu a nível de estado. Hoje conta com 30 grupos de WhatsApp, com 100 advogados em cada grupo, totalizando 3.000 advogados, né? Fizemos, na semana passada, o lançamento da candidatura, da nossa candidatura e da candidatura do Dr. Jefferson no Espetos do Derby. Lotamos o Espetos com 1.500 advogados. Né? Então o grupo é forte, né, doutor? O grupo está forte. É uma campanha forte, é uma campanha que tem empolgado o Estado, é uma campanha que trabalha com foco na precarização da advocacia, na garantia das prerrogativas dos advogados, né, na questão do sucateamento, né, dos fóruns, certo? Na questão da justiça amorosa, da justiça, da morosidade da justiça, da ausência de juízes, da ausência de serventuários da justiça, do atraso nos processos que influenciam diretamente na vida dos cidadãos e na vida da sociedade. Doutor João, o senhor explicou tudo aí, a população aqui está sabendo o que é a OAB, como funciona, como ela é dividida.
e quem é o candidato forte desse grupo, a Ordem para Todos. Agora vamos para a segunda parte aqui, para o senhor falar do senhor, quais são os seus planos aí nesse negócio. Um minutinho.